Direto ao ponto está no ar, mais uma vez com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando. Fica aqui com a gente porque o assunto é bastante badalado, tá? O assunto de hoje é BPC Loas. É um tema que gera muita dúvida e um tema também que tem muito mito a respeito dele, muita fake news. Então, gente, vai compartilhando aí o Direto ao Ponto de hoje. Curte e se inscreve no canal. Para falar sobre esse benefício assistencial, a gente trouxe aqui novamente o doutor Luiz Melo, o Caba Sabido, que já gravou com a gente sobre a aposentadoria rural. Depois você vai lá ver esse vídeo, está muito bom também, tá? Doutor, seja muito bem-vindo Muito, novamente. muito obrigado, agradeço aí mais uma vez ao convite. E estamos aí para esclarecer as dúvidas sobre o BPC Loas, que é um benefício que está crescendo muito aí nesses últimos tempos. E para a gente começar, vou pedir para ele explicar o que é o BPC Luas. Doutor, o que é? Que benefício é esse? O BPC Loas, trazendo o significado da sigla, é Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, BPC Loas. É um benefício que é dado para pessoas vulneráveis socialmente, né? O que o INSS, o governo, entende como pessoas vulneráveis socialmente? São as pessoas que são idosas, acima de 65 anos, 65 anos ou mais, e as pessoas com deficiência. Então, o governo, o INSS, ele entende que essas pessoas elas precisam de uma assistência maior. E aí elas fornecem um benefício de um salário mínimo para cada um desses grupos de pessoas, as deficientes e os idosos acima de 65 anos ou mais. Certo. Aí o idoso com 65 anos ou mais, ou deficiente, Isso. ele tem direito a receber o LOAS, né? BPC LOAS. Nesse caso, doutor, qualquer pessoa, por exemplo, que tem 65 anos de idade, 68, ou que tenha deficiência, pode dar entrada solicitando? Quais são os requisitos para isso? Os requisitos da concessão do BPC Loas são basicamente três. São dois, mas a gente estende para três. Que é o seguinte: você tem que ter a deficiência ou ser maior de 65 anos ou mais, certo? Além disso, você tem que estar com o cadastro único atualizado. O cadastro único geralmente é feito no CRAS da cidade. Tem que estar atualizado há pelo menos 2 anos atrás, ou seja, a gente está em 2023, tem que estar atualizado pelo menos desde 2021. E além disso, tem que ter uma renda per capita, ou seja, uma renda por pessoa na casa de até um quarto salário mínimo. Hoje, essa renda ela é equivalente a R$ 330 por pessoa. Então, você sendo deficiente, você sendo um idoso, você tendo o cadastro único atualizado e você tendo na sua residência uma renda de até R$ 330 por pessoa, você consegue, solicitando junto ao INSS, a concessão do BPC Loas. É, essa renda de 30. 330 reais por pessoa na casa, associada à questão da idade, à questão de uma deficiência, dá direito a receber o BPC Loas. A lei fala de um estado de pobreza e necessidade. Que estado de pobreza e necessidade é esse? Que dá direito, né, a pessoa receber esse benefício? Isso, o estado de pobreza e necessidade que o governo fala, que a lei fala, é exatamente isso, é você ter uma renda abaixo de um quarto salário mínimo. Para o governo, quem recebe abaixo de um quarto salário mínimo está no estado de pobreza. Então, hoje é R$ 330, né? Então, você tendo esse máximo de R$ 330, você consegue a concessão do benefício. É claro que, depois de muitos problemas, inclusive foi alvo de uma ação civil pública, conseguiram mitigar esses R$ 330, Uhum. certo? Hoje, você consegue, por exemplo, você tem uma residência, vou dar um exemplo para poder ficar mais fácil, uma família que tem quatro pessoas, o pai, uma mãe, dois filhos. E aí um desses filhos é autista. E aí o pai trabalha de carteira assinada, ele recebe R$ 1.500. Se a gente for dividir R$ 1.500 por 4, ele vai dar acima de um quarto salário mínimo, certo? Só que o que que acontece? Se você conseguir provar para o INSS ou para a Justiça que você tem gastos suficientes que fazem com que essa renda de 1.500 não dê para sustentar a família, você consegue o benefício mesmo tendo a renda acima de R$ 330. Então, a pobreza, além de ser esse valor, é a questão da necessidade. Então, se você tem muitos gastos, gastos que fazem com que você não tenha uma renda, por exemplo, para ter um lazer, para poder fazer alguma coisa diferente, você consegue a concessão do BPC Lua, se for avaliado tudo direitinho e ver que você
essa renda, mesmo que mais alta que um quarto salário mínimo, não dá para sustentar a casa. Muito interessante. Então, vamos dizer que Tício é casado, tem sua esposa, tem 3 filhos, ganha o salário mínimo, não está tendo condição de sustentar a família com esse salário mínimo, então ele pode solicitar o LOAS, mesmo que ele não tenha 65 anos de idade, mesmo que ele não tenha deficiência. É isso, Isso. Se ele doutor? tiver algum filho, por exemplo, deficiente, ele solicita isso aí sai no nome do filho, inclusive, o benefício. Hum, Enquanto o filho for de menor, a mãe ou o pai que vão entendi. sacar. Que no caso, o senhor deu exemplo de uma criança autista, Isso, um né? autismo, por exemplo, que tem uma crescente muito grande, infelizmente, nos últimos anos. Em que circunstâncias, doutor, o LOAS ele pode ser suspenso? Pronto, o LOAS ele pode ser suspenso quando você deixar de preencher os requisitos. Inclusive, as pessoas até confundem, né? O LOAS, o BPC LOAS, ele não é uma aposentadoria. Por que não é uma aposentadoria? Porque ele não é para sempre, ele não é vitalício. Então, por exemplo, se você deixar de seguir alguma das regras, o benefício ele pode ser cortado. Vamos dar um exemplo. Aí tá na casa 4 pessoas, né? Ninguém tem renda na casa. Então a renda vai ser 0 dividido por 4, que dá zero. Então tá abaixo de 330. Mas aí o pai recebe uma proposta de emprego para ganhar R$ 3.000 por mês, um valor bom. Então ele vai lá, assina a carteira de trabalho dele com R$ 3.000. Esses R$ 3.000 dividido por 4 vão estar acima do valor máximo. Então esse benefício provavelmente seja cortado se ele não conseguir provar que essa renda não dê. Então assim, e também outra coisa que eu ia acabar esquecendo. Caso você deixe de ser deficiente, por exemplo, você consiga um tratamento ou consiga melhorar da sua deficiência, também o benefício vai ser cortado, porque você tem que fazer de vez em quando algumas perícias. Então, se a renda for maior que um quarto salário mínimo, começar a ser um quarto salário mínimo, você sair do estado de miserabilidade ou você passar a não ser mais deficiente para o INSS, para o governo, você pode ter o benefício cortado ou cessado. Se o cadastro único não tiver atualizado, isso também é motivo de suspensão do LOAS, doutor? E isso, inclusive, vem acontecendo muito, porque o pessoal, como eu disse, o pessoal acha que é uma aposentadoria, ah, não, recebi e vou receber para sempre, não preciso fazer mais nada, e não. Inclusive, ultimamente, nos últimos 3 anos, a gente tem uma regra muito em cima dessa questão, tá? Com o cadastro único atualizado. Você não consegue nem solicitar, às vezes, se você não tiver com o cadastro único atualizado, porque eles já barram de lá. E se você não ficar atualizando, você também corre o risco de ser suspenso. E por que eles fazem isso? Porque às vezes pode acontecer de você estar, como eu disse no exemplo, você começa a ganhar uma renda, aí você vai lá e não avisa ao governo que você está recebendo essa renda. Então o governo diz, vem cá, me diga aí como é que está a sua renda. Aí ele fica chamando de 2 em 2 anos para poder você mostrar que você ainda está no estado de pobreza e que você ainda preenche os requisitos. Que precisa, né? E aí, Isso. conseguir identificar que aquela pessoa não está mais no estado de pobreza, então vai ser suspenso. Se seu João trocou de telefone, não informou lá no CAD, mudou de endereço, não informou lá no CAD, gente, isso aí desatualiza o cadastro e seu João pode ter o LOA suspenso. O senhor falou também que quando a pessoa sai do estado de deficiência, o senhor pode explicar melhor o que seria essa deficiência? Né? Inclusive Uhum. para receber o LOAS, que tipo de deficiência Isso. encaixa, né? Como é que a pessoa sai desse estado de deficiência, né? Como assim? Explica, por favor, Pronto, o doutor. que que acontece? O que seria a deficiência para concessão do LOAS? A deficiência para concessão do LOAS é algo que faça um impedimento de longo prazo. Um impedimento que faça com que você não se enquadre 100% dentro da sociedade, certo? Isso aí vai uma deficiência física, deficiência mental, deficiência motora, deficiência psicológica, enfim. Então, é uma deficiência, é um problema que faz com que você não se enquadre 100% na sociedade. E por que que eu falo isso, né? A pessoa pode estar pensando, não, mas eu sei que é um deficiente, é uma pessoa que não tem uma perna. Isso. Não é só isso. E aí a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que têm concedido o LOAS, tendo, por exemplo, AIDS, que é aparentemente, se você perguntar para uma pessoa, um homem médio, uma mulher média, ela vai dizer, não, AIDS não é deficiência. Mas para o INSS, nesse caso específico, ele entendeu que a AIDS faz com que essa pessoa ela não se enquadre 100% dentro da sociedade. E aí você vai enquadrar também problema de câncer, problemas cardíacos, a própria visão monocular, problemas de audição. Então, todas essas deficiências são suscetíveis de você conseguir um BPC-LOAS. E aí, além desse impedimento, você tem que ter um impedimento de longo prazo. O que é o longo prazo para o INSS? Você não pode ficar bom desse problema, dessa deficiência, por menos de 2 anos. É por isso, inclusive, que o cadastro tem que ser atualizado de 2 em 2 anos. Porque o impedimento ele tem que ser acima de 2 anos, né? Então, Uhum. por exemplo, esse exemplo da AIDS mesmo.
O INSS entendeu que essa pessoa não se enquadra 100% na sociedade e que esse problema não vai ser resolvido em menos de 2 anos. Uma pessoa com depressão profunda, por exemplo, que não responde muito bem ao tratamento, mesmo né, ali tomando medicação, no psicólogo, pode se enquadrar também. Isso, aí vai ser mais na análise da documentação médica que ela vai Entendi. ter, de como ela Uhum. vai ter o tratamento, o que os laudos vão ter, e da análise do perito do INSS, para saber se enquadra ali como uma deficiência psiquiátrica, por exemplo. Uhum. E aí o senhor falou que para conseguir o cálculo é feito, né, um quarto do salário mínimo, né, no Isso. caso de para cada membro da família, né? E aí a gente precisa entender quem é família para o INSS. Vamos imaginar que tem uma família com o casal ali, 3 filhos, mas cria um sobrinho da esposa, né, tem um enteado, enfim tem um neto de um filho que já teve, né, um bebê e mora lá. Sim. Então, como é que resolve isso? Quem é É, família para o INSS? é fácil até da gente entender. São as pessoas que vivem no mesmo teto. Desde que aquelas pessoas, por exemplo, elas não já têm uma vida própria. Exemplo, um filho, ele ali está no mesmo cadastro único, está no mesmo regime, certo? Mas esse filho é casado. Então essa renda desse filho casado não vai contar. Teria que ter um cadastro único só para ele e a família. Mas aí são as pessoas do mesmo teto, que aí vai se enquadrar mãe, pai, esposo, filho, neto, irmão, sobrinho, a depender de como seja. Então, as pessoas que estão no mesmo teto, elas entram nessa contabilização, certo? E aí isso é bom e é ruim. É bom porque às vezes você tem uma renda, se você partilhar em várias pessoas, essa renda é reduzida e aí você fica abaixo de um quarto salário mínimo. E talvez seja ruim muita gente porque se qualquer uma dessas pessoas começar a ter uma renda, pode prejudicar a pessoa que está recebendo o BPC Loas. Arranjou um emprego, né? Está morando ali no Isso. mesmo teto. Aí o INSS cruza os dados e descobre e Exato. suspende o LOAS, né? Assim, doutor. Perfeito, exatamente. Duas pessoas da mesma família podem receber o LOAS, ou seja, duas pessoas que mesma família, debaixo do mesmo teto, tá, gente? Pode receber o LOAS. Pode sim. Você tem ali o Loas, apesar de, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma família de 4 pessoas. Essa família de 4 pessoas tem um pai e uma mãe e 2 deficientes. O pai e a mãe não têm renda, zero de renda. E aí um dos filhos tem um BPC Loas. E aí o outro filho também a mãe quer requerer para esse outro filho menor um BPC Loas. Ele pode receber nessa família tranquilamente, certo? Porque esse benefício de até um salário mínimo recebido nessa família por um deficiente, ele não contabiliza, certo? Então, por exemplo, apesar de ser 1.320, se a gente fosse levar na regra, esses 1.320 teriam que ser divididos por 4. Só que esse 1.320 é como se não existisse, por ser recebido por um deficiente. Então, a dividida a renda ficaria como se fosse zero dividido por 4. Aí teria como mais uma pessoa receber o BPC Loas. Assim como no caso de pessoas acima de 65 anos. Inclusive, tem casos que a gente trabalha, por exemplo, tem um pai que é aposentado de roça, e aí ele tem um filho deficiente, um filho de mais idade deficiente. Aí esse senhor, ele é de roça, ele tem mais de 65 anos. Esse benefício acima de 65 anos de um salário mínimo também não é contabilizado. Então, apesar dele receber um benefício, ou então às vezes um pai e uma mãe recebem benefício e o filho não. Se eles tiverem mais de 65 anos, uma aposentadoria por idade rural, por exemplo, esse filho deficiente pode receber o LOAS também, porque essa renda não é contabilizada. Muito bom, uma informação muito boa, gente. Doutor, como a gente faz para solicitar o LOAS, para requerer? Como é que funciona? Vai Isso. para onde? Fala com quem? Fala direto com o INSS. E Hum, aí você pode falar, conseguir tanto pelo 135, que é o número da central, como também acessando a internet, sistema Meu INSS, Meu INSS digital pelo Meu INSS, o o aplicativo do Meu aplicativo. INSS, Uhum. ou então até mesmo procurando a ajuda de um profissional, um advogado, que a gente tem nosso sistema próprio também, que a gente consegue fazer o requerimento do BPC hoje também. É simples. Uhum. Requerer é simples. Exatamente. Quem recebe BPC Loas tem direito a 13º? Não, infelizmente o BPC Loas, a ideia de que é um benefício assistencial faz com que o governo não lhe dê 13º, né? Ou seja, é como se fosse só uma ajuda, ó. Você é deficiente, toma uma ajuda, eu tô lhe dando uma ajuda aqui Uhum. para que você possa viver sua vida, mas em compensação não dá um 13º. Infelizmente, Entendi. 13º não recebe. Pode fazer empréstimo consignado?
Se tivesse feito essa pergunta até março desse ano, eu dizia que sim. Mas desde março, o beneficiário do BPC Loas não está recebendo. No último governo, foi permitido, inclusive, também em março. Março de Uhum. 2022 foi permitido que os beneficiários de BPC Loas, assim como de Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, pudessem fazer empréstimo. Só que aí, quando veio esse novo governo, agora em março, eles cortaram. Não pode fazer mais empréstimo. Não sei se é provisório ou se é definitivo, né? Mas Entendi. não pode fazer. Agora não está podendo fazer mais. Estou na torcida, né, para que volte, para ajudar o pessoal que realmente passa, Verdade. né, por algumas urgências aí. Dificuldades. Isso. Doutor, é, quem é estrangeiro e reside no Brasil, mora no Brasil, tem direito ao BPC Loas? Pode. Se você conseguir preencher todos os outros requisitos, renda, deficiência ou idade, você pode. É claro que vai ter uma dificuldade um pouco maior por ser estrangeiro, toda a documentação que deve ser acostada ao processo, né, ao requerimento, mas pode receber sim. Pronto, vamos dizer que Ana, ela tem AIDS e ela recebe BPC Loas. Ela pode contribuir com a Previdência para receber um benefício previdenciário? Um Pronto, outro benefício ela pode? isso pode sim. Inclusive, os beneficiários do BPC Plus, eles podem contribuir como facultativos para, por exemplo, uma pessoa é surda, dá um exemplo, Uhum, é uma deficiência para o INSS. E aí ela, quando chegar a 65 anos, ela quer se aposentar por idade, um homem, por exemplo. entendi. E aí, como é que ele vai fazer? Ele pode contribuir sem problema. E aí, quando chegar a 65, ele vai requerer a aposentadoria dele porque ele já pagou o INSS durante 15 anos. Então, não tem Hum, problema. Claro que tem que analisar direitinho. Você pode contribuir como facultativo. Agora, por exemplo, você não pode abrir uma MEI, né, uma microempresa, ter um CNPJ, uhum. não pode ter um trabalho de carteira assinada, que aí já vai prejudicar, ou receber outro tipo de benefício. Mas a contribuição você pode fazer porque, obviamente, a aposentadoria, pensão, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez são melhores do que o LOAS, né? Porque são, a grande maioria, definitivas e você recebe o 13º e pode fazer empréstimo, né? É mais vantagem. Mais vantagem. Quem recebe o BPC Loas pode também receber o Bolsa Família ou o antigo Auxílio Brasil? Isso aí depende a resposta desse questionamento. Por quê? Você até pode acumular. O BPC LOAS você só consegue acumular com essas questões essenciais. Auxílio Gás, Auxílio Brasil, Bolsa Família, mas você tem que ter a renda compatível com os dois benefícios, né? Você Uhum. tem que estar com a renda compatível para receber o LOAS e a renda compatível para receber o Bolsa Família. Caso do Bolsa Família você não esteja compatível, que é uma renda menor para receber, o Bolsa Família vai ser suspenso e você vai ficar só com o BPC LOAS. Entendi. É feita uma avaliação, né? Isso. E isso tudo hoje é automático, né? A gente já teve cliente de não avisar nada pro, pro governo e chegar para sacar o dinheiro e tá lá no extrato. Você está recebendo indevidamente o Bolsa Família, vai ser cortado. Então, hoje não adianta nem esconder mais. Ou tudo sincronizado, como a gente fala, Tudo né? junto. Doutor, alguém que tenha o BPC Loas negado de que modo pode recorrer? Administrativamente, judicialmente? O que é que o senhor aconselha? Pode as duas formas, tanto administrativamente, você vai entrar com um recurso administrativo, como judicialmente. O recurso administrativo, no meu particular, eu não sou muito fã, porque são recursos que demoram muito, anos, literalmente anos. E aí, no judicializando, é mais tranquilo e cai naquela mesma resposta que a gente deu sobre a aposentadoria rural. Se você comprovar que você tinha direito desde quando você fez o requerimento administrativo, você recebe todos os atrasados e vai ter o Ótimo. benefício implantado. E também é mais interessante porque, até uma curiosidade, quando você tem negado porque na sua casa você tem uma renda acima de um quarto salário mínimo. Quando você entra na justiça, na grande maioria das vezes o juiz determina que vá um assistente social ou um oficial de justiça na sua casa fazer a contabilização da sua renda. Então ele vai olhar, você gasta quanto com gás, gasta quanto com luz, gasta quanto com água, remédio, e vai olhar a renda, aquela renda, e vai olhar, você gasta 2.000 por mês, você recebe 2.500, exemplo. Então será que R$ 500 dá para se ter uma vida digna? Os R$ 500 está sobrando? Então é por isso que na questão judicial é mais interessante todas essas nuances. Entendi. Caso o beneficiário do LOAS, né, aquele que recebe, ele faleça, os filhos podem receber o LOAS como uma pensão por morte? Infelizmente não, certo? O benefício ele é assistencial e vai para única e exclusivamente para aquela pessoa, certo? Os dependentes eles não recebem. Entretanto, o que é interessante, por exemplo, uma pessoa está recebendo LOAS
E aí, só que ele tinha um monte de documento de roça. Ele tinha um monte de documento de roça, e aí ele era contribuinte rural, né? Ele era agricultor. Então, ele vai receber, a família pode receber a pensão não pelo LOAS, mas pela questão da roça. Ou então, aquele é o exemplo que a gente estava falando no instante. Você recebe o BPC LOAS e você está contribuindo para o INSS, se você vier a falecer, sua esposa, seus filhos podem receber a pensão por morte, não pelo LOAS, mas por suas contribuições que você estava tendo junto ao INSS. Então, o LOAS em si não dá direito. Só que aí você tem que olhar a sua vida tudo direitinho para saber se você tinha direito por outro tipo de benefício, ou a aposentadoria, contribuição, ou rural, enfim. Dá uma olhada nas Dá uma documentações, olhada, ter saber uma se estava pagando INSS, e se informar. isso. Doutor, as pessoas que são aposentadas, gente, por invalidez, que hoje chamam incapacidade permanente, quando elas precisam de um acompanhante permanente, elas têm direito a 25% a mais no benefício. Isso também se estende a quem tem LOAS. Uma pessoa que recebe LOAS, que é deficiente, que precisa de ajuda permanente, ou seja, de um acompanhamento ali permanente, né, de uma pessoa para ajudar a cuidar, tem também direito a esses 25% a mais no benefício? Infelizmente também não, é como a mesma via de regra da outra pergunta. O benefício ele é assistencial. Eu acho que se pudesse o governo dava nem um ano inteiro, porque Imagino. assistencial é aquela exceção da exceção. A pessoa, o grupo mais específico que eles pegam para poder dar uma assistência. Então, infelizmente, não. Essa pessoa não teria direito a esses 25% que o aposentado por invalidez, a depender do caso, consegue. Tá, Joana tem deficiência, recebe LOAS, mas Joana desenvolve ali uma atividadezinha remunerada. Pode? Assim, o que que acontece hoje, em 2020, 2021? Existe um benefício ligado ao LOAS que você consegue receber o LOAS e acumular, desculpa, receber esse benefício e trabalhar, certo? Porque, em via de regra, o deficiente ou idoso, ele não pode trabalhar, ele está recebendo o LOAS, ele não pode trabalhar ou porque ele, por conta da deficiência ou pela questão da renda, certo? Entretanto, existem muitas pessoas, por exemplo, que têm uma deficiência que talvez não seja tão pesada, que façam com que eles consigam se adaptar ao mercado de trabalho. Vou dar um exemplo, um cadeirante. Ele realmente é um deficiente, ele tem direito a receber o benefício, mas ali ele consegue trabalhar, depender de como seja o trabalho, a adaptação, ele consegue arrumar um emprego. Só que você não consegue, em regra, só pegar e assinar sua carteira, senão seu benefício vai ser cortado. Então, às vezes as pessoas têm receio, eu vou começar a trabalhar, eu vou parar de receber o LOAS. Só que aí você tem um benefício, ele foi instituído, salvo engano, em 2015, mas ele está sendo praticado desde 2021, que se chama Auxílio Inclusão. O nome já diz, Auxílio Inclusão. É você tentar, o governo tenta incluir essas pessoas no mercado de trabalho. E aí o que é que elas fazem? Elas dizem, seu LOAS vai ficar suspenso aqui. Vou lhe dar um auxílio inclusão de meio salário mínimo e você vai ficar recebendo enquanto você está trabalhando, certo? Só que aí você tem algumas regras também. Seu trabalho tem que ser até 2 salários mínimos, no caso hoje R$ 2.640, e você tem que preencher todos os requisitos. Um quarto salário mínimo, ter o cadastro único atualizado, e aí seu LOAS fica suspenso. Ó, um salário mínimo aqui está suspenso. Você recebe meio salário do auxílio inclusão e você vai trabalhar. Agora, por exemplo, aumentou o salário para 3.500, aí o auxílio inclusão é suspenso e o LOAS também. Mas Entendi. hoje o governo ele está fazendo isso para poder tentar incluir as pessoas no mercado de trabalho, exatamente para poder saber que é um benefício assistencial, né? É aquela questão, entregar a vara ou o peixe. Aí o governo está começando a querer entregar a vara para poder ensinar você a pescar, né? Motivar, Então né? motivar exatamente. Então ele dá esse benefício para você não ficar 100% desamparado do governo, Uhum. mas desde que você preencha os outros requisitos. Os outros requisitos. Doutor, uma outra coisa que surgiu aqui uma dúvida toda pessoa com autismo, independente da idade, porque o autismo, gente, é considerado uma deficiência, tá? Judicialmente falando. Inclusive, tem aqui um vídeo no canal que fala sobre os direitos da pessoa com autismo. Passa lá, dá uma olhada, tá muito bom com a doutora Paula Marcula. É, só a criança autista tem direito ou qualquer pessoa com autismo, independente da idade, tem direito a receber o LOAS? Isso, qualquer pessoa com autismo ela vai ter direito, certo? Desde que esse autismo para o INSS se enquadre como deficiente. Eu sei que, em regra, inclusive, está no rol de deficiências, o autismo, tudo direitinho, só que o INSS às vezes não avalia aquilo como uma incapacidade que faça com que você não se enquadre 100% na sociedade. Então, até os níveis de autismo eles analisam, entendeu? Mas você sendo diagnosticado, de qualquer idade você já consegue requerer o benefício, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma criança de 3 anos,
ela já é diagnosticada com autismo. Aquela criança ela já pode receber um benefício se o INSS entender que ela se enquadra como deficiente. Ou então até mais adulto, desde que você seja deficiente, enquadre como deficiente, também enquadre naquela questão da renda, um quarto salário mínimo por pessoa. Entendi. A pessoa com deficiência que vai solicitar o LOAS, ela vai passar por uma perícia médica. Ela pode ser, durante a perícia médica, acompanhada por uma terceira pessoa? Pode sim, desde que você faça a solicitação de forma antecipada, certo? Mas além de uma assistência de terceiro, por exemplo, se você precisar que o perito vá na sua casa, você pode solicitar também, que é a chamada perícia in loco. Então, vamos dar um exemplo, a pessoa tem um problema que é muito forte, você não consegue sair da cama, e pode se enquadrar como uma deficiência. Vou dar um exemplo, um câncer muito forte. Aquela pessoa não tem como ir no INSS fazer a perícia. Então você solicita que o perito vá na sua casa para poder fazer. E aí a assistência de terceiros também é bem interessante, inclusive, por exemplo, as pessoas surdas, porque nem todos os médicos conseguem fazer a linguagem de Libras, né? Ou é isso, a linguagem de sinais. Isso, Então, né? por exemplo, você pode solicitar que um terceiro vá para poder responder as perguntas do perito, entendeu? Ótimo. Gente, super, super, hiper informativo. Compartilha essa informação, curte e se inscreve no canal. Eu vou já aqui me despedir, doutor. Muito obrigada, Eu que doutor, por agradeço. mais uma aula. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estaremos prontos para a próxima. E com certeza, gente. E se for buscar a vida, a gente cola aqui no Direito ao Ponto, a gente não larga, não. Gente, fica com Deus e até o próximo Direito ao Ponto. Tchau.